Pioneirismo e luta fizeram parte da biografia da família de Abílio Leite de Barros, escritor, pecuarista e, mais do que tudo, um contador de histórias do homem pantaneiro. Ele se diz um apaixonado pelo Pantanal e conhece como poucos a região. Sua família foi uma das pioneiras a ocupar o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Como é que foi a sua infância? O senhor nasceu em Corumbá. Modéstia à parte, eu nasci em Corumbá. Tenho que dizer modéstia à parte, porque é a cidade mais bonita do interior do Brasil. Se você não acha, lamento. Mas eu nasci em Corumbá, mas meus pais moravam no Pantanal. Eles vieram alugar uma casa para eu nascer. Uma casa que existe até hoje, e abrindo a janela aparece o Pantanal. Mas o meu pai já trabalhava nesse tempo comprando gado para uma charqueada da qual ele era sócio junto com os irmãos. Então ele morava numa vila que chamava Vila Mercedes. Tinha um armazém lá que vendia para a população toda do Pantanal, mas principalmente para atender a compra de gado, que era o que o meu pai fazia. Os nordestinos a chamam de carne de sol. No sudeste do Brasil, a carne salgada é conhecida como carne seca. No exterior, jerked beef. Salgar a carne era a maneira de conservar o produto para transporte e comercialização nos grandes mercados. A técnica entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul, importada do Uruguai. No Pantanal, a carne baseada na técnica de preparo do charque foi fonte de renda do pantaneiro. Abílio de Barros conta como o pai e os tios trabalhavam na charqueada. A localização da charqueada era num lugar muito próprio. Só que o gado que vinha tinha que atravessar o rio, mas a charqueada não podia ser do outro lado, que enche com facilidade. Bom, eles compravam o gado gordo no Pantanal, principalmente vacas. Eu dizia do meu pai, quando eu nasci, o serviço dele era comprar gado. Então ele saía procurando nas fazendas, ou quando o fazendeiro oferecia, ia comprando vaca gorda para trazer para o abate da charqueada. Esse gado chegava no Porto da Manga, atravessava o rio nadando e ia lá para a charqueada que se chamava Charqueada Otília. Existe até hoje, mas não com charqueada, é uma fazenda. Lá descansava esse gado e, quando tinha condição já, era abatido. O charque tem um papel importante na história e economia brasileiras, e foi através dele que se viabilizaram a expansão da criação de gado e a fixação dos habitantes em zonas rurais, como no caso do Pantanal. Os uruguaios é que nos ensinaram a charqueada, que chamavam, eles chamavam lá charqueada. Eles que nos ensinaram. Então, nós tínhamos também operários aí na charqueada do meu pai, que eram uruguaios. Eram os operários mais especializados. Os paraguaios eram para aquele trabalho mais de força. E, bom, essa carne era vendida. Depois, passaram a vender também pelo trem, pelo noroeste do Brasil. Aí já ia direto para o Rio de Janeiro, através de São Paulo, que o Rio de Janeiro que era o ponto de venda inicialmente. Eu, quando fui estudar no Rio de Janeiro, eu tirava a minha mesada numa loja de charque, que meu pai pediu a eles que me desse aquele dinheiro mensalmente, era numa loja de charque. E muito depois, ainda eu conheci esse tempo, eles começaram a vender para o Nordeste, diretamente. A charqueada tinha no Recife uma pessoa lá para receber e vender o charque. Essa é a história da charqueada.
O escritor Abílio de Barros e o irmão, o poeta Manuel de Barros, têm uma paixão em comum: o Pantanal brasileiro. É este elemento que compõe a obra de ambos. De um lado, Manuel de Barros e seus temas surreais. De outro, a obra de crônicas sobre a gente pantaneira e os artigos reflexivos e críticos publicados em jornais por Abílio. Os dois, escritores e amantes das letras e do Pantanal, têm muito em comum, mas também algumas diferenças nas obras, como citado por Abílio. Qual a importância do Pantanal para essa inspiração? Do Manuel? Do Manuel e do senhor também, com seus livros. Bom, eu tenho que falar separadamente. Do Manuel, ela é inconsciente, o subconsciente. Porque, na realidade, as obras dele não são descritivas do Pantanal. São apenas manifestações de sentimentos. Sentimentos guardados no subconsciente e no inconsciente dessa vivência no Pantanal, que no caso dele foi grande, como o meu também. Então a poesia dele tem raízes pantaneiras, mas quem não sabe que ele é pantaneiro não enxerga essas raízes, ou só enxerga um pouco até sem entender, mas eu enxergo bem. Os livros dele, primeiros, para mim têm às vezes mais valor que os outros, para mim pessoalmente. Então, são versos assim mais carregados de emoção dele próprio, adolescente ou jovem ainda. Os versos depois já são versos mais elaborados, influenciados naturalmente pela literatura em geral, mas são todos igualmente muito bons. O Manuel nasceu poeta. Ele fez poesia desde 15 anos. E encontrei num jornal muito antigo do Sindicato Rural lá de Corumbá, encontrei uma poesia dele, que ele devia ter 17 anos. E é boa. Ele não gosta. Mas então é uma vocação que vem desde de criança, e entender isso é difícil. Não tão bom na matemática, na física, química ou mesmo na pecuária, Manuel de Barros, quando jovem de escola, não foi lá um aluno dos mais brilhantes. A vocação dele já era a poesia, como conta o irmão. Ele estudou em colégio interno aqui em Campo Grande desde 7 anos de idade, 8 anos. E quando ele ficou maior foi para o Rio, estudou no Colégio Lafayette, depois no Colégio de Maristas e acabou depois estudando Direito. Não foi um estudante brilhante, pelas notícias que se tem, que na realidade tudo que não era referente à literatura, para ele era alguma coisa que ele devia engolir sem gostar. Conhecemos mais um pouco da vida e da obra da família Barros. Na terceira parte da visita, você vai saber como são os ciclos de cheia do Pantanal.